Nós somos uma família pobre, operária, minha mãe lavadeira, viemos para Belo Horizonte. Na minha terra, lá em Ponte Nova, eu não... Na verdade, uma, entre outras coisas, que me levou minha mãe, que ficou viúva, com 9 filhos, para criar e tal, em Ponte Nova, é porque, na verdade, ela sabia, sentiu que a gente não teria amanhã. É que eu estudava com as irmãs salesianas, meu nome é Maria Mazarella, cada uma santa salesiana. Eu era doida para estudar, doida. Pela filosofia, pela missão de Dom Bosco, eles tinham que receber órfãos pobres, meninos de rua que não era nesse sentido de hoje, mas os pobres, os órfãos e tal. E nós fazíamos parte dessa turma, estudávamos nas escolas anexas, chamava escolas anexas. Se a gente, mais inteligente que fosse, mais tudo que fosse, nós era o negócio seguinte, preto, tinha que estar para trás. Eu queria estudar na escola normal. Então, quando eu terminei o 4º ano, depois fiz o 5º de admissão no grupo escolar, tinha o 5º ano, e já podia, então, fazer o ginásio. E aí eu insisti com minha mãe lavadeira, trabalho de manhã, de tarde, de noite. E insisti com minha mãe para ir, uma irmã, a irmã Lívia, falou comigo assim, olha, nós arrumamos tudo para você, fala com sua mãe, uniforme, arrumamos tudo, mas sem ordem, autorização da diretora, irmã Cira, não tem jeito. E para isso, a sua mãe tem que vir cá conversar com a diretora. E eu batalhei, mamãe foi, mas parece que ela já tinha uma ideia do que ia acontecer. Quando chegou lá, essa cena não sai da minha cabeça. Ela morrer com essa cena na minha cabeça, eu lembro direitinho, do caminho da ida e do caminho da volta. Aí entramos, costamos. Ser recebida pela irmã Cira. Mamãe já estava impaciente, em pé, né? Porque a gente não tinha esse privilégio de mandar sentar, se fosse a filha fazendeiro, se fosse fazendeiro, se fosse outro tratamento. Eu bem, pé lá. Aí veio a irmã Cira, jeitinho lá e tudo. Aí mamãe, pois vem cá, porque a irmã Lília já deve ter conversado com a senhora e tudo, para Mazarella, ver se a senhora autoriza a Mazarella para fazer o ginásio e tudo. Ela já passou, e tudo. A irmã olhou para o banho, ela me olhou. Falou assim, dona Peninha, mãe chamava a Marisa Pena, todo mundo lavadeira, dona Peninha, todo mundo conhecia como a Peninha, a irmã. Dona Peninha, a senhora sabe que a menina da senhora, ela não vai ter condição de ser professora, mas eu posso fazer uma coisa, que tinha uma escola também para domésticas, também dentro da ação tinha escolas formadas domésticas, que iam ser as empregadas das patroinhas que estudavam lá, das meninas aqui. Mas a senhora é o seguinte, em vez da senhora estar pedindo aqui a vaga, né? A vaga, coisa da professora, a senhora pode, é o seguinte, já pode, apesar dela ser muito novinha, a senhora matricula ela na escola doméstica, porque a senhora sabe que o futuro dela vai ser mesmo empregada doméstica. Eu fui apanhando do colégio até lá em casa. Vinha para a capital. Me arrumaram como secretário do médico, que ela lavava roupa para ele. Então, eu dei o jeito, um instantinho, de arrumar uma escola noturna. Eu estudava de noite
e trabalhava de dia lá. Eu fui para a escola de comércio. Por quê? A opção da escola de comércio? Porque aí eu ia formar em contabilidade. E formando em contabilidade, eu teria mais condição de ganhar dinheiro para ajudar em casa. Então, na verdade, foi isso que eu fui fazer. Esse negócio de editora, eu nem... Isso nunca... não tinha a menor ideia, isso não. Então, eu resolvi sair de Doutor Otávio para poder arrumar um empreguinho melhor, para poder ter melhor condição de ajudar em casa e continuar a estudar. Eu era exímia datilógrafa. Então, não interessava o seu currículo, não interessava aquilo que você mandava. O entrevistador olhava, coisava e tudo, falava assim, depois a gente chama você. Mas a gente já sabia, no fim já sabia, pela quarta, quinta, sexta vez, que não ia ser chamado nunca. Aí eu resolvi eu fui fazer concurso no IMARCO, Instituto Municipal de Administração e Ciências Contábeis, no Parque Municipal. Porque não pagava, eu estudava de noite e ia batalhar de dia. Fui parar numa classe em que só tinha eu de negra. Só eu de negro. Na verdade, a gente não quer ser negro, não, menino. Não quer ser negro. Aí, nada de ormar, nada de ormar. Eu ia fazer o melhor curso, estava ali na melhor escola, e eu ia ser contadora mesmo. O professor Wilson Chaves era também diretor de um programa que tinha no Brasil, um programa chamava Papai. Um dos pontos desse programa, os americanos mandavam para cá, montaram uma gráfica no Instituto de Educação. Nós vamos arrumar um emprego para você de qualquer maneira. O professor Chaves deu um cartão para eu ir na gráfica do Instituto, que é uma excelente datilógrafa e tudo, na gráfica do Instituto, para trabalhar, fazer um teste na datilografia, para eu trabalhar na gráfica, na preparação desse material que vinha lá, assim, que a professora preparava para fazer teste. Quando eu olho para a máquina, IBM, Executive, elétrica, e eu desandei a chorar. Isso aqui era a minha última esperança. Nós estamos usando a faxineira. Acontece que era um negócio tão interessante, tão dinâmico, que eu fiquei maravilhada com aquilo. No terceiro mês da minha de faxinagem, eu já estava entendendo, né, da coisa. Aí Henrique vira para mim e fala assim, Isabel, você quer aprender a compor? Eu falei, quer aprender a trabalhar? Você vê tudo que eu quero. Eu acabei aprendendo o processo todo. Eu tinha um contato direto com o pessoal lá de baixo, que era o pessoal, eu diria que era a elite, as secretárias dos americanos, tudo americano, os bambambam lá e tudo. E eu tinha um contato direto com esse povo, diferente do pessoal da gráfica, por uma razão muito simples. Eu estava num nível intelectual, um nível de coisa mais equiparado à secretariedade. Não ia ser secretária porque não ia ser secretária dos americanos, mas eu estava. Então eu fiz um contato, foi aí que eu fiquei conhecendo a Ana Lúcia Campanha Batista, que era uma das secretárias, um dos americanos lá. Ana Lúcia Batista virou para mim e falou assim, você tem que fazer um curso de jornalismo. Eu falei, você está doida, menina? Eu sou contadora. E eu passei no vestibular. Acontece que tinha um professor que chamava Charles Corfield. O cara era escocês. E o cara dava artes gráficas. O cara dava tipologia, dava composição, dava tal. Só que era um prato cheio para mim. No fim, o cara quase que dava aula só para mim. Paralelamente, fazendo livro no papai. E Ana Lúcia buzinando meu ouvido. Quando eu acabei de formar, falou assim comigo, assim, nós vamos abrir uma editora.
aí que nasceu o Editor Professor. Nasceu o Editor Professor para publicar os livros, então, que o papai achar, enfim, já tinha um caminho. Aí a Ana Lúcia inventou, é uma visionária, ela inventou de que precisava de uma livraria. E ela inventou a tal da Livraria do Estudante, na Tupis 85, loja 7. Esta Livraria do Estudante foi o bicho. O Chico Buarque lançou o Pedro Pedreiro. Ali acontecia de tudo, era o foco. Eu era um pouco maravilhada, um pouco desolada, mas trabalhava. Na verdade, eu era um burro de carga. Saí, mas ficou o seguinte, ajustado. Eu ficava com a grafiquinha, foi ter feito o livro do Luiz Vilela, que ele nunca se... Eu tenho muito encontrar com o Luiz Vilela, chamado Tremor de Terra, que nós imprimimos, ele ganhou o primeiro prêmio, a capa vermelha. Veio o golpe, fechou a livraria do estudante, teve um pessoal que começou a sair da prisão do DOPS. Esse pessoal era principalmente ligado à universidade. Aí, o pessoal da MAP, eles resolveram criar uma editora para trabalhar com material universitário e fundaram a editora Vega. O Faria foi atrás de mim, Ana Lúcia, caramba, nós perguntar se não queria incorporar todo o trabalho nosso, a gente queria se unir a eles para coisa, a gente se uniu. Foram 10 anos de um trabalho profícuo mesmo. Dois estudantes de Vega. O Patrus veio de Bocaiúva, trabalhou na editora Vega e fazia direito. A minha base editorial, como editora mesmo, para valer, editora no sentido lato da palavra, eu vim de professor Edgar Danato Machado. Ele é que falava da utopia, que a utopia era muito importante. Ele falou assim, você vai continuar o espírito da vida. Tinha um sonho que era fazer um curso. Eu tinha uma prática muito grande. Nós fomos batalhar para ser uma bolsa para a Universidade de Paris. Aí eu vim na uma bolsa, eu dava aula, porque eu acabei dando aula de comunicação na Católica. E o Paulo Bernardo, Marcelo Xavier, Tucci, todos foram meus alunos lá da comunicação. Eu falei, Paulo, se arrumasse eu ia para Paris. Fomos nós dois para Paris. 3 meses depois que a minha mãe morreu junto. Aí eu fui colher aquilo que, na verdade, era a minha lacuna. Era teoria da editoração. Eu tinha prática, sabia que eu ia chegar aqui e eu vou montar a editora, uma editora pequena. Evidentemente, quando eu cheguei aqui, para tentar foi batalha, eu sabia que grande eu não ia ser, especialmente por causa da linha que eu resolvi trabalhar. Foi muito difícil, porque, na verdade, o Brasil, e até hoje não admite que ele é um país racista, a dificuldade, na verdade, minha como pequena editora, foi desde o princípio para chegar a conseguir publicar. Ilustrador. Não tinha ilustrador negro, o ilustrador trabalhava com a questão da negritude. Esse também foi um trabalho que a Más Edições, eu fiz muito esse trabalho. Acabou que a Más Edições chegou na frente, em termos de ser a primeira editora brasileira realmente a encarar a temática, a trabalhar na temática, na realidade. E isso, sem falsa modéstia, nacionalmente o pessoal reconhece. Que foi a Massa a primeira que topou essa empreitada. Igual o professor Edgar, eu topei essa empreitada no fundo, que é aquela missão que o professor me deu ali, falou assim, você tem que continuar o trabalho. O professor não tem que ser editora, e você é editora que vai continuar, você tem que perseguir esse espírito. Eu acho que o editor, ele além de gostar de ler, gostar de livro,
ele precisa ter o feeling, ele tem que ter um compromisso. Eu diria até que é quase que uma missão. Um bom editor, ele não publica qualquer coisa. Ele acerta e erra. E erra, porque a gente não tem bola de cristal. O dinheiro, na verdade, não pode estar num primeiro plano. Eu vou publicar isso aqui, porque isso vai vender. Então é o seguinte, eu acho que essa visão não é a visão de um bom editor. Eu num país desse resolvi ser escritor. Então com 15 anos mais ou menos eu queria ser escritor já. 15 anos, 14 eu mudei para Belo Horizonte. Aí eu no ginásio Montes Claros e fui fazer o científico, que valor em segundo grau em Belo Horizonte. Fui morar na casa do meu tio, de graça, estudar no Marconi de graça. E lendo o tempo todo. Eu fiquei na casa do meu tio, indo para o colégio e lendo, só. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha feito 3 vestibulares de medicina e levado pau nos 3. Porque eu não estudava. Ou pelo menos eu ficava lendo, fazendo de conta, estava estudando, marcava 20 páginas de física para ler. Quem disse que eu estudava aquelas páginas? Eu ficava lendo, delirando. E eu só ia fazer medicina por causa da minha tia, que vai fazer medicina, não sei o que. Então depois do terceiro pau, eu lembro até hoje, eu estava deitado, lendo um jornal, quando eu vi um anúncio depois virou Fundação Imediate, era Universidade Imediate. Então eu fui para lá estudar, fui fazer o vestibular lá. Tinha um monte de mulher e tinha 2 homens. E o vestibular todo mundo passou. Estudei 1 ano e meio lá. Com 1 ano e meio o professor me chamou, porque nessa época a publicidade era muito machista. Com 1 ano e meio eu fui trabalhar na agência. E com 1 semana eu aprendi mais na agência do que com 1 ano e meio no curso. Logo que eu entrei em publicidade, um pouco depois, eu já tive uma ideia de... Eu já queria escrever, desde que já queria escrever, então o escritor, quem quer escrever, quer publicar. Meu sonho era comprar um MMO para fazer livros. E muito escritor fez isso. O Balzac teve um editor e faliu. Então eu já queria mexer com isso com 20 anos. Eu dei aula quando tinha 20 anos, mais ou menos. Dei aula de geografia e história, eu não sabia nada da coisa. Acho que eu só geografia. Não sabia nada. Eu estudava, não lia num dia, porque eu tinha que dar aula no dia seguinte. A partir daí, eu escrevendo sempre, tentando publicar. Depois, com 30 anos, eu publiquei até velho meu primeiro livro. Eu já trabalhava, já era diretor de criação na Macanérica. Qual é o curso mais fácil que existe que eu podia fazer? Então, eu fui pesquisar os cursos. Direito. Eu achei que era o mais provável. Nessa época, eu já estava com 24 anos, quando eu resolvi fazer vestibular. 23. Eu passei no primeiro ano, quando eu fui para Macanérica. Os 3 primeiros anos, eu continuei trabalhando em agência, e estudar de noite. Então eu passei 5 anos na faculdade de Direito, sentado na porta ou na biblioteca lendo. No terceiro ano descobri política e nunca mais larguei aquela política ativa, de ficar na porta discutindo política o tempo todo. Aí larguei a agência. Daí para frente eu conto muito isso, que eu fiquei trabalhando e largando, porque eu trabalhava 1 ano, geralmente, era mandado embora, eu pedia demissão, e ficava 3 meses à toa escrevendo. Quando você vai publicar um livro, te dá um frio na barriga. Você vê o livro, é isso que eu vou publicar? Aí eu tenho que olhar, isso está bom. Aí você começa a reler. Porque geralmente você reescreve tudo que você ia publicar. O parágrafo brasileiro era muito primário. Todas as máquinas, tudo imprimiam em uma cor, né, de cada vez. Você queria um trabalho em 4 cores, fazia uma cor. Tá bom isso aqui? Como é que eu vou saber se está bom se são 4 cores? Só vou saber quando tiver as 4 impressas, mas tem que provar primeiro uma. Então, era tudo por intuição. Na época, o pessoal todo falava aqui. Quem quer ser escritor, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Aqui ninguém. Belo Horizonte. Nem de fato, ninguém apareceu na literatura brasileira naquela época. Apareceu mal e porcamente Murilo Rubião. Você tinha que estar nos miolos dos acontecimentos. Tanto que a maioria dos meus conhecidos, todos já tinham lido. Um dia me ligaram para convidar para ser editor de política internacional da Folha de São Paulo. Vai para cá para ser editor da política internacional. Eu falei, meu Deus do céu, eu sei ter alguma coisa de política internacional. Depois fui para o Rio, porque tinha que ir para o Rio. Nessa época eu já morava ou no Maleta, ou no Argélia, que é ao lado do outro lado da rua, no Maleta. E eu tinha escritório ali pertinho, eu trabalhava na agência por ali. Então estava
Isso até 73, quando eu mudei para o Rio. Na primeira fase do suplemento eu era só colaborador. Na segunda fase, que eu fui diagramador de suplemento durante 2 anos. Primeiro é uma burrice ser escritor no Brasil, porque para ser escritor de sucesso, você tem que ser principalmente um autopropagandista. Graciliano Ramos ia fazer sucesso e ficasse naquela biboca lá? Nunca. Podia escrever o que quisesse. Foi para o Rio de Janeiro beber cachaça na Cinelândia. E ficar na porta do austero, fechadão, mas estava lá puxando o saco do Zé Olímpio. E eu resolvi ser escritor e falei, comecei a escrever conto, mas eu falei, a minha não é de contista. Aí eu resolvi ser poeta. E para ser poeta eu não queria fazer por menos, fui ser poeta experimental. Então você faz uma coisa para meia dúzia. Você pode ter certeza que é para meia dúzia. Você não vai conseguir público. Mas como para fazer público? Você precisa estar no meio, e eu nunca tive vocação para ficar no meio. Eu detesto a ideia de estar lá, porque eu preciso aparecer para vender meu peixe. Não vou fazer isso. Não quero ser famoso. Eu não sou artista. Eu sempre usei flip há pouco tempo. Eu não vou, porque eu não vou vender peixe meu lá. Não. Tem gente que escreve por sentimentalismo. São os piores escritores. E o que escreve por vocação, método e disciplina. Escreve porque quer escrever. Então, quando você abandona, é porque você esgotou. Como eu esgotei a prosa também, igual eu escrevo crônica, que me divirto muito. Como eu lidava de suplemento, tinha acesso ao mailing deles, eu falei, acho que era o Jaime que estava lá, o Jaime falou, me dá isso aí, me dá essa lista de assinantes do suplemento. Aí eu peguei aquela lista toda e mandei uma carta, escrevi uma carta e mandei para 400, eram uns 400 que tinha. E mandei a primeira cartinha em 1970, pedindo, então vou publicar o livro, não tem dinheiro, precisa do apoio, custa tanto, pedi, acho que. Então, dividi por, se você mandasse 20 reais para mim, 20 cruzeiros para mim, dava para editar o livro, somando tudo, dando 300 e dava para editar o livro. E mandei a carta pessoal, acho que 75 responderam, mandaram o dinheiro. 75 botei o livro para rodar. Depois que rodou, mandei o livro, olha aqui, mandei o livro mandei para todos mesmo que eu tinha mandado. Está aqui o livro, muito obrigado a você ajudar. Quem puder ajudar, não ajudou antes, puder ajudar agora, acho que mais 75 responderam. Deu 150. E foi o primeiro. E a partir daí, os que eram pequenininhos, eu mesmo fazia. Os que eram grandes, eu pedia. Geralmente eu oscilava em torno de 300 contribuintes. Antes e depois. Somando os que contribuíam antes, que tinham os que tinham coragem de bancar antes, e os que tinham coragem de bancar depois, porque eu só bancava depois. Então ficou em torno de 300 intelectuais brasileiros. Nada melhor do que isso. Porque não tem tanto mais intelectual no Brasil, nem hoje. Intelectual ligado à literatura. Eu trabalhava numa agência e via quando tinha dificuldade do pessoal, né? Que ninguém tinha editora. Então, eu falei, bom, tem tempo. Porque nós trabalhávamos na agência e tinha tempo. Então, vocês querem, eu faço o livro para vocês. Não cobro nada para fazer o livro, vocês pagam a edição. Chamado do bolso mesmo. Cada um bancava a sua. Quando eu fiz aquele caixãozinho, eu fiz um caixãozinho de fundo. Alguém falou comigo que se eu tivesse feito aquilo na Europa ou nos Estados Unidos, eu estava rico, milionário e famosíssimo. Porque foi uma jogada de marketing, mas aqui não aconteceu absolutamente nada. Nada. Todo mundo desconheceu, fez questão de desconhecer. Só que quando eu ia em São Paulo ainda para os eventos, eu passava, toda vez, Sebastião, eu pensava assim. Sinal que a coisa bateu, foi um golpe no fígado. Mas eles simplesmente fizeram questão de desconhecer. A do bolsinho nasceu da minha falta de fazer, né? Eu não tinha nada que fazer, em 2000, estava sem o que fazer mesmo, um monte de filho para criar, e sem dinheiro. Então, tentar fundar dinheiro. Foi quando eu entrei em contato com o pessoal, mandei a mesma cartinha, 40 respondeu, eu fundei a do bolso, fundava o editor infantil. Quero editar os livros que eu quiser. Foi quando nasceu o editor, com as cartas de subscrição
que os caras pagaram. Exibi 40 mil reais e deu para fazer 6 livros. Então, fundei do bolsinho e carreguei essa cruz de 2000 a 2010, por aí, sozinho, lá em casa, no meu escritório, que é um quadro. Eu fico lá, eu não venho aqui não. Eu venho aqui uma vez por semana, se veio. Comecei a fazer os livros, ao mesmo tempo escrevia e desenhava. Eu detestava literatura infantil e até hoje eu acho a maioria muito ruim. Porque eu sempre acho que existe escritor e não escritor. E a maioria dos não escritores escreve para criança. Tem raros casos de bons escritores para literatura infantil. O melhor dele para mim ainda é a Ângela Lago. Disparado. Porque ela ilustra e escreve muito bem. Ela faz as duas coisas muito bem. O Zé Paulo Paes era ótimo. A poesia dele é de alto nível. O Bartolomeu tem textos ótimos, mas não é para criança. É de maneira engraçadinha. E literatura para mim não é só isso. Não é só isso. Ela tem que dar algo mais. Porque eu passei a detestar literatura para adulto, escrever literatura para adulto. Não quero mais escrever literatura para adulto. Porque adulto não tem salvação. Criança vai virar adulto, todo mundo sabe. E também não vai ter salvação. Mas enquanto é criança, tem chance. Tem chance. Então vamos apostar na chance. Ela parecia uma pessoa muito insegura. Eu me peguei nas 2 vezes que eu fui na casa dela. A primeira vez que nós ficamos, eu fui com minha outra mulher, minha segunda mulher, a Zélia é a terceira. Fui na casa dela com ela. E eu me pegava falando como se eu fosse um escritor e a Clarice fosse um aprendiz. Eu falei, gente, mas não posso fazer isso. Porque ela queria ouvir, ela não falava. Ela me chamou lá por curiosidade, falei, eu senti que tem coisa aí dentro, mas eu não entendi o que é. Eu queria que você viesse aqui para me explicar. E eu adorava a Clarice. Depois eu fui lá outra vez, da segunda vez, eu até acho que conto também, que estava cheio de artistas lá, porque todo mundo pavaricava a Clarice. E era um bando de artistas de televisão, aquelas coisas de teatro, aquele bando de picareta. Eu não vou voltar lá porque não tem sentido. Às vezes nós estivemos sozinhos, tudo bem, mas se eu vou chegar aqui e tá assim, não tem graça. Então parei. Eu tenho uma birra antiga com a imprensa. Na década de 70, ainda que eu escrevi uma carta para a Veja detonando um crítico deles lá, literário, que eu não sei quem era. E eu entrei para o índex da Veja. Eu sei disso porque o diretor de publicidade da Veja teve em Belo Horizonte com um sócio, não, com o diretor de comercial da TV Globo. E perguntou quem era aquele Sebastião, o tal Sebastião. O pessoal lá estava puto com ele. Aí o cara veio me contar depois. Tanto que passei anos. E sempre tive essa birra com eles. Então tem razão deles não terem me paparicado de certa forma. E não tinha motivo também, porque eu não estava puxando o saco de ninguém. E imprensa aqui então, você puxou o saco, você consegue, não puxou, não adianta. Porque eu tenho muito amigo que fez sucesso por causa dessa promiscuidade. Se fez sucesso, você pode saber que tem uma relação promíscua. Não existe inocente em literatura. Olha, essa frase é importante. Não existe literatura inocente. Eu citei o Sartre, ninguém é inocente. Mas não existe inocente, ninguém é inocente em literatura. Por qualidade, por feeling, né? Feeling. A única palavra que define isso é feeling. Agora, quem é que escolhe os livros? Porque tem analfabeto lendo livro BNDE, eu sei disso, você é analfabeto. O pessoal de educação, e eu falo isso na frente da minha mulher, eu falo com ela, a maioria nunca leu literatura na vida, eles só leram livro de educação. O negócio deles é educação. Eles são educadores, sabe? Letramento eles entendem, mas literatura eles não entendem. Agora, é o pessoal que escolhe os livros. Então sai cada barbaridade, como dizem os paulistas, que a gente não tem. O que é? É uma loteria como outro qualquer. É o maior programa de compra de livro do mundo, né? Isso não tem dúvida nenhuma. A do Bolsinho começou a funcionar em 2002, de verdade, que é fundada em 2000,
Mas em 2002 ela vendeu R$80 mil para o governo de São Paulo. Foi aí que eu acreditei. Falei, não, isso era uma brincadeira, está virando um negócio sério. Porque eu jamais imaginei R$80 mil na minha mão. Aí deu para fazer mais livro em 2003, parece. Com o passar do tempo, editar livro ficou mais fácil. A verba do governo ficou mais constante, dos governos, vamos dizer, somente do governo federal e da Prefeitura de Belo Horizonte, são os dois compradores permanentes. Então todo mundo entrou no filão. A Companhia das Letras tem 12 ou 15 selos. Foi quando eu briguei com a Masa, eu fundei a TIM e briguei com a Masa para abrir um outro selo, porque não tem que ter outro selo para ter alternativa. Você tem pelo menos um dobro de oferta às contas. O objetivo é esse, só esse. Agora eu só trabalho em duas frentes. As editoras eu vou ter. E o trem do 100 eu ter. Eu não estou com conhecimento do 100 mais. Então, para deslanchar um varejo, porque fica aquele estoque monstruoso de livro, aqui dentro é livro puro, que não vende. E nós não vamos mais editar livro em grande tiragem. Agora vai fazer 100 exemplares. Então, fundamos um instituto, que estamos com já uns 12 ou 13 projetos. Agora é difícil o instituto começar a funcionar. É uma coisa que eu descobri no meu tempo de publicidade. E um pouco do problema da educação. Pai, deixa aí em casa, o que você está fazendo o quê? Está lendo? Ô menino, deixa de ser vagabundo, vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa para você fazer lá no quintal, vai ficar lendo aí besteira. Porque o analfabeto não vai querer que o menino estude. Lê, estuda, faz qualquer coisa. Não quer também que o menino vá para frente. Então, o prêmio nosso programa Lerês, não sei se você sabe disso, ele tem todas as escolas, são todas as escolas municipais da rede, feito com a Secretaria de Educação, com as diretoras e com os alunos. Né? Então, tem o prêmio no mesmo valor para o aluno, para os pais e para o professor. Os 3 milhões ganham o prêmio. Os pais também recebem, aí fica, as fotos deles receberam, os pais olhando para os meninos, esse menino aí ganhou o prêmio, não sei o quê. E ele também recebeu. Né? Quer dizer, aí ele não vai poder falar comigo para não ler mais. Se ele tem a possibilidade de ganhar um prêmio. Nasci em Três Corações, sul de Minas, né? E nasci em 1945, 19 de abril de 45, dia do índio. Quer dizer, não era índio, mas agora é. E... Bom, eu estudei lá até o antigo ginásio, que seria hoje a 8ª série, a 9ª série, né? Fiz o ginásio lá, vim para Belo Horizonte para fazer curso clássico. Quando eu era pequena, criança, pré-adolescente, eu não tinha assim, uma coisa que eu quisesse ser. Eu era muito fantasiosa e eu lia muito também. Eu gostava muito de ler, de livro, etc e tal. E eu gostava muito de ir para a escola, adorava a escola e tal. Aí eu resolvi que eu ia ser professora. Fui fazer letras, né? Fiz, formei e comecei a dar aula. Eu estava na UFMG dando aula de teoria de literatura. No primeiro ano que eu dei aula, larguei tudo e fui para São Paulo. E lá fiquei sabendo que estavam precisando de gente na editora Abril, né? Abril Educação, né? E fui lá me oferecer como candidata a assistente editorial. Fiz os testes todos, passei e fui contratada. Eu trabalhei na Abril 10 anos e foi um aprendizado, foi uma escola. Depois saí de lá, saí da Abril, fiquei em casa, foi quando eu escrevi coleção de livros, 2 coleções de livro didático, né? Uma de primeira a quarta, de quinta a oitava, de português, e escrevi a coleção Estrelinha, que me lançou no mercado, né? Eu ganhei prêmio da CDL, enfim, apareci no mercado. Depois eu fui editora de livros infantis e juvenis na atual editora, que hoje pertence ao Grupo Saraiva, né? Publiquei muitas coisas pela arte, pelo formato aqui de Belo Horizonte e tal. Resolvi voltar para cá, porque São Paulo não estava dando mais pé, aí fui trabalhar na Formato, aqui, como editora. Trabalhei na Formato até 2008, a Saraiva comprou a Formato e tal, fiquei até 2008 e vim para cá. E inaugurei aqui a editoria de infantis e juvenis, que não tinha, autêntica não tinha. Eu cheguei aqui, eu estava acostumada com o mercado editorial em São Paulo, que é enorme, consolidado, né? Tem uma tradição e tal.
E é altamente formador. Você encontra profissionais de todas as etapas da produção do livro. Você encontra de monte em São Paulo. Tem fila para conseguir trabalho. Em geral, o pessoal muito capacitado e tal. Cheguei aqui, não tinha esse profissional. Eu fiquei super... Não tinha um mercado consolidado aqui, né? Tinha poucas editoras, tinha a Lê, a RHJ, a Dimensão parece que estava começando, que faziam livros infantis. Tinha a Miguelin, né? Que a Miguelin começou com certo maior profissionalismo na produção. Na verdade, eu não tinha um projeto, as coisas foram acontecendo e eu fui. Deixei a vida me levar. Mas assim, foi uma sorte enorme que eu tive, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é editar livros. Para mim, livro didático foi uma etapa importantíssima, foi melhor que se eu tivesse feito uma escola, uma faculdade de editoração. Muito melhor, sem dúvida. Por mais que tenha problema, por mais que seja difícil, por exemplo, o mercado está cada vez mais difícil, a literatura, quem compra a literatura são os programas de governo, né? Então tem cada vez mais editoras produzindo livro infantil, porque para entrar nesses programas, que são compras grandes, que de certa forma sustentam esse segmento dentro das editoras. Então todo mundo agora quer fazer literatura infantil. Tem editoras de fora abrindo filiais aqui ou se associando a editoras brasileiras para poder concorrer nesses programas. Essa coisa de trabalhar com livro, é importantíssimo você botar a mão na massa. Profissional do livro, formado, revisor, tal, é na prática. Você virar um bom revisor, você tem que revisar muito, né? Ler muito sempre, isso é fundamental. Escrever, inventar história, eu inventei desde sempre, desde pequeno. Eu estava na Abril ainda, e a editora estava precisando de livros de português de primeira a quarta série. E a gente começou a analisar uma série de originais que mandavam. A gente começou a analisar o material que chegava e, de modo geral, muito fraco. Aí eu soltei a seguinte frase, assim, que foi o começo de tudo, foi aí. Falei, eu sei fazer melhor que isso. Aí ela me pegou pela palavra. Aí, tanto infernizado que eu topei. Fizemos uma parceria, eu posso tentar, eu faço. Você olha, se eu tiver bom, tá bom, se não tiver bom. Aí fui e fiz assim. E eu tenho uma facilidade grande que é assim, vem uma frase na cabeça, eu sei se vai ou não dar certo. Que eu acho que é a minha preguiça, porque se for dar trabalho, eu não faço. Então era assim, eu sentava para fazer 6 historinhas. Que era já a coleção Estrelinhas. Fiquei 2 anos à toa, só fazendo esses textos. Vivi 2 anos com o dinheiro dessas 18 historinhas. Eu sou exagerada para tudo. Um só não me satisfaz. Eu falo que eu não sou escritora. Eu sou pessoa que escreve. Né? Eu acho que existe o escritor e pessoa que escreve. Qual que é a diferença? A única. É a necessidade, a compulsão. Eu já tenho mais de 100 livros publicados, né? Estou com quase 120. Porque é assim, é fácil, é rápido, não dói, entendeu? Então, aí já faço um monte de uma vez e pronto. E eu tenho quase certeza, não posso jurar, mas tenho quase certeza de que se eu nunca mais escrever nada, também eu não vou sentir falta, sabe? Agora, eu não consigo me ver não editando. A Regina me liga no meio da tarde e fala assim, você ganhou o autor infantil revelação da Câmara Brasileira do Livro. Eu não sabia que eu estava concorrendo, entendeu? Ela tinha escrito as coisas e falou, você ganhou o prêmio. Eu falei, mas o que é isso? O que aconteceu? Eu não sabia que era esse prêmio. É um prêmio importantíssimo, você ganhou e tal, parabéns, não sei o que lá. E ela começou a falar, eu fui me dando longe, assim, eu falei assim, puta merda. Agora só falta ter um câncer aqui para não ir para não ir receber esse prêmio e tal. E fiquei com esse lado esquerdo assim, todo mole, falei assim, eu vou morrer de câncer, de infarto, sei lá o quê. Com essa história desse bendito prêmio, era um rito de passagem, eu estava mudando de uma coisa para outra. Tem uma recomendação do MEC, do FMDE, para não privilegiar essa ou aquela editora, isso ou aquele autor. Então você tem que distribuir o bolo.
Então cada vez mais editoras, cada vez menos títulos de cada editora. E aí compram quantidades grandes, 60 mil, 100 mil, para tudo, não é só para ser um bom editor, você tem que ter a paixão da coisa, pela coisa. Né? Isso aí é fundamental para qualquer atividade. Você tem que ter uma capacidade de se distanciar das coisas, se envolver emocionalmente. Parece que é contradição com a história da paixão, mas você não se envolver emocionalmente com o autor, você entendeu? Você tomar uma distância para você conseguir ser isento, ser ponderado, ser imparcial, né? E eu acho que você tem que ter uma capacidade grande de admirar o trabalho do outro. Porque o editor não aparece. Na verdade, o editor ele é uma das pontas do triângulo de produção, porque tem o autor, no caso do infantil, o autor, o ilustrador e o editor. Quando eu falo editor, eu falo equipe editorial. Todo mundo, revisor, preparador, designer, tudo. Esse pessoal não aparece individualmente, aparece como um trabalho de equipe, entendeu? Quem aparece é o autor e o ilustrador, entendeu? Então você tem que ter essa capacidade de admirar, para você levantar a bola pro cara, pro texto e para a ilustração, entendeu? Você fazer o melhor livro que não é o seu. O editor tem que ter um lado meio camaleônico, sabe? Para trabalhar o texto do outro, para trabalhar a criação do outro. E você lida muito com o emocional, né, do autor, que é a criação dele, a obra dele. Eu sou de uma cidade minúscula de Minas Gerais, se chama Ribeirão Vermelho, e a gente veio para Belo Horizonte. Meu pai veio trabalhar aqui. Minha mãe era uma grande pianista e tinha vários alunos e fazia audições, e ele era da Rede Mineira de Aviação. Então vim para cá com quase 4 anos e cá fiquei. Eu estudava no Barão de Macaúbas. Eu acho que eu li a biblioteca do Barão de Macaúbas toda. Eu lia feito uma desesperada. Eu tinha uma professora absolutamente sensacional. A Dona Maria do Carmo era uma coisa excepcional. E foi essa professora de primeira a quarta. E o que ela fazia de tão sensacional? Ela tirava da bolsa um livro, da bolsa dela lá, arredava os 2 meninos da primeira fila, porque eram carteiras duplas, né? Ela se sentava nessa carteira e começava a contar a história. Ela sabia que aquela história produziria um efeito na vida, e um bom efeito na vida da criança. O meu contato com a leitura foi assim, nessa escola. Depois eu fiz o concurso de admissão e passei para o Instituto de Educação. Lá eu não tive nenhuma Maria do Carmo na minha vida. Eu queria ser professora por causa muito da Dona Maria do Carmo, né? E eu saí do Instituto de Educação do Magistério e 3 anos depois voltei ao Instituto de Educação como professora. Eu entrei para a Faculdade de Letras. Desde que eu fui ser professora lá no Instituto de Educação, eu comecei a trabalhar com literatura. Com essas experiências no Instituto de Educação, e tinha saído há pouco da faculdade, né? Começaram a me chamar para trabalhar primeiro na secretaria. Aí eu me casei, fui para fora, fui para Bocaiúva, uma outra cidade pequenininha, onde não se trabalhava literatura. Quando eu falei com a turma para ir à biblioteca, eles foram à banca de revista. Então a biblioteca passou a ser a minha biblioteca.
eu comecei a trabalhar com literatura infantil. Tudo na vida, como diz o Guimarães, né, tudo é encadeado, né? Lá, dando aula na Faculdade de Letras, cadê os livros de literatura infantil para ser comprados? E na biblioteca da Faculdade de Letras tem livro infantil? Não tem. Não tem lugar para comprar. Sempre era um tiquinho lá. Falei, eu vou fazer uma livraria infantil. Aí que nasceu a Miguelin. Era casa de leitura e livraria. Ela nasceu da necessidade de ter livros disponíveis para os meus alunos, para as crianças de Belo Horizonte, né? Então era em Lourdes, era um sobrado, e o principal foco era a leitura mesmo. A gente tinha uma sala enorme onde as crianças iam ler. E a parte de venda até, que não é o meu forte, né? Era uma parte menor. E também a Miguelin, a gente fazia praticamente de 15 em 15 dias uma conversa com o autor de fora. E claro, o Bartolomeu estava sempre lá, né? Miguelin foi antes uma casa de leitura e livraria. Eu acho que ela também teve uma importância grande. Ela, por exemplo, ela que lançou a Ana Raquel, ilustradora, né? Ela que lançou Marilda Castanha, e a gente trouxe Joel Rufino, Orígenes Lessa, gente bem importante para aqui, para Minas, né? Para a edição de Minas, né? Houve um momento em que a Miguelin foi tão importante que na época o Prêmio Jabuti tinha 3 prêmios, e de 3 prêmios a Miguelin ganhou 2. A Miguelin continuou sendo livraria, casa de leitura e editora, mas em 90 houve alguns problemas de direcionamento da empresa, né? Porque é muito complicado você pensar que uma empresa é uma empresa, então tem que pensar nas finanças, né? Mas não vende batata, né? Não é um supermercado. Então tem que ter uma coisa de qualidade que seja a razão da editora. E aí ficou um pouco complicado, porque a minha parte era de editoração propriamente dita, né? Era a escolha das obras, a escolha dos autores, né? E eu acho que uma empresa, ela não precisa dar enormes lucros. Eu acho que ela tem que ter lucros para manter o sonho. É isso. Então, em 93, estava exatamente a gente... Mas como é que é isso? O quanto eu tenho de ficar rica com a editora? E para mim, a editora era um trabalho pelo qual eu deveria receber, mas não queria virar uma das 10 pessoas mais ricas do Brasil. E nesse momento tinha sido eleito Patrus, que tinha sido meu aluno lá em Bocaiúva, né? E aí ele me chamou para ser, em 92 ele tinha sido eleito, e ele me chamou para ser secretário de Cultura. Eu acho que hoje o mercado é muito diferente. Normalmente para o bem, quer dizer, ele tem muitas vantagens, mas eu acho que ele, por outro lado, ele está se pautando por programas que o grande comprador de livro no Brasil é o poder público, né? Ele é o grande,
E, portanto, o poder público, que nem sempre conhece tanto de literatura, né, ele vai dando as cartas. E vai dando as cartas, às vezes, de uma maneira que eu considero equivocada. Você faz um livro muito chique para o governo e no mercado ele não é. Há um exagero nessas questões físicas do livro em detrimento do texto, da literatura. Existe o dono da editora e existe o editor, né? Às vezes eles são a mesma coisa, eles juntam funções, né? Eu já fiz isso na Miguelin. Hoje não, hoje eu sou editora. Que pena que a Miguelin acabou, quem sabe eu ainda faço de novo. E eu continuo dando aula, né? Eu nunca vi, né? Vou morrer dando aula. Eu entrei na dimensão há 10 anos e a gente fez coisas muito boas, né? Tem feito coisas muito boas. Em primeiro lugar, como texto. Tudo é difícil, a vida editorial é muito difícil, o momento editorial brasileiro, com tantos milhões de livros publicados, é um momento difícil, né? As pequenas editoras sempre pagam pato. Eu acho que a gente tem uma obrigação cultural, social, educacional de escolher títulos, escolher a melhor forma de ele entrar, mais digna de ele entrar no mercado, né? Com a melhor ilustração, com o melhor projeto gráfico. Pensa por aqui, por essa mesa, né? Aqui, esse texto vale? Vale. Então vamos ver o que nós vamos fazer com esse texto. É a favor do livro, porque o livro ficando mais do jeito que pode ser, o autor ganha, a editora ganha, o ilustrador, todo mundo ganha, o leitor é beneficiado. É isso que interessa, né? Final feliz.